Ótimo, obrigado. Então, pessoal, boa tarde a todos. Né? Que bom, um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Pena que virtualmente, né? E as carinhas que eu já conheço, né, de vocês. Pena que também, de novo, só pelas fotinhas aí que eu vejo de vocês, não vejo mais nem por vídeo, nem pessoalmente, mas nós vamos avançando nossa disciplina assim. E esse semestre, vocês farão uma disciplina comigo, que é a disciplina de Física Fundamental 1. É a disciplina, normalmente, do segundo semestre do curso de Engenharia. Vocês foram aprovados, né, na disciplina de Cálculo, que é um pré-requisito para essa disciplina. E vocês vão perceber o porquê que é um pré-requisito para a disciplina de Física 1, vocês saberem já o Cálculo 1. Porque a gente vai utilizar diversas daquelas ferramentas nos contextos dos problemas, das situações que envolvem a disciplina. A disciplina de Física Fundamental 1, para o curso de Engenharia Civil, ela tem um total de 60 horas aula, que isso significa uma carga horária, entre aspas, pequena pela quantidade de assuntos que nós precisamos ver na disciplina. É tanto que eu acabo cortando alguns conteúdos da ementa da disciplina e coloco conteúdos que são mais relevantes, que são mais significativos para a formação de vocês. Embora isso não impede de vocês verem esses outros conteúdos por fora, certo? A nossa disciplina, pessoal, como para vocês já fizeram cálculo comigo de forma remota, a gente vai seguir aqueles mesmos moldes, mas eu vou novamente falar quais são esses moldes da disciplina. Eu vou dividir a disciplina em 3 etapas. Em cada uma dessas etapas, nós teremos alguns conteúdos programáticos que vocês verão nessas etapas e que no final vai culminar com a avaliação ou com algum tipo de trabalho, nota, prova relativa a esses conteúdos dessa etapa. Assim, como vocês estão então vendo na tela, a nossa disciplina ela começa, no caso, hoje, dia 25 de agosto, e a primeira etapa ela vai até o dia 15 de setembro. Então, significa que é o término da primeira etapa nessa data. A segunda etapa começa logo depois, dia 16 de setembro, e vai até o dia 13 de outubro. E depois a terceira etapa, começando 14 de outubro até 17 de novembro. O que é que vocês verão nessas etapas da nossa disciplina? No primeiro momento, vocês verão comigo a parte de medições e sistema internacional de unidades. Vocês precisarão, para aqueles alunos que estão ainda lembrando do ensino médio, vocês viram esses conteúdos, eu acho que logo no início do ensino médio, e ao longo do ensino médio vocês viram alguns relances dessa parte de medições, que é simplesmente o ato de você medir alguma coisa. O próprio nome já está dizendo. Mas para isso você precisa de algumas ferramentas. Então a gente vai abordar essas questões das medições e dos algarismos significativos e vamos ver que para essas medições, para essas medidas, é necessário ter alguns padrões de comparação. E para isso foram criados alguns sistemas que conseguissem congregar essas informações desses padrões, que são chamados sistemas internacionais, no caso, o Sistema Internacional de Unidades, mas existem outros sistemas. Então a gente vai ver um pouco do histórico desse Sistema Internacional de Unidades e a parte de medições e medidas. E aqui é importante, porque aqui vocês vão lidar exatamente com a parte de algarismos significativos e saber como trabalhar com esses números. Na física, eu vou pedir, então, obediência a esses cálculos, tá bom? Depois de vocês vem a parte de medições, a parte de grandezas, que vocês verão que no macrocosmo nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de grandeza, né? Associada à massa, ao comprimento e ao tempo. Nós entraremos na parte da física que vocês estão cansados de ver tanto no início do ensino fundamental, para aqueles que já viram no nono ano, quanto no ensino médio, que é a parte do movimento. Então, nós estudaremos a parte da cinemática. E começaremos com a parte do movimento unidimensional. E por quê? Nós vamos revisitar aqueles problemas ou aquelas situações do movimento de um objeto, seja que esse objeto com movimento com velocidade constante ou com velocidade variável e, portanto, com uma aceleração, e até mesmo nós vamos sair da situação de que a aceleração, vocês viram lá no ensino médio, que a aceleração era constante. E agora vocês vão aprender que, não obrigatoriamente,
a aceleração de um objeto é uma aceleração constante. Um exemplo bem simples de exemplo que vocês devem ter visto no ensino médio, se não viram, de uma modelagem ou a simplificação da realidade para uma aceleração constante, é quando um carro é acelerado. Normalmente, quando um carro é acelerado, assumia-se que a aceleração imposta a esse carro era uma aceleração constante, como, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado. Contudo, na prática, nós sabemos que essa aceleração nem sempre é constante. Assim como também o freio de um carro, a aceleração ou desaceleração que ela provoca não é uma desaceleração constante. Contudo, para simplificação dos cálculos, nós vimos com uma aceleração constante. E aqui vocês vão aprender na física que nós podemos trabalhar com algumas equações do movimento que não obrigatoriamente agora restringem essas simplificações. E aí, então, vocês vão relembrar aquelas equações que provavelmente o seu professor de física deve ter dito para vocês decorarem fórmulas, como a fórmula do sorvete, a fórmula do sorvetão, e aí vai. E aí vocês vão utilizar o cálculo para lembrar que nós podemos chegar nessas equações. E aí, se vocês lembrarem, para quem fez o cálculo comigo, lembrarem na parte de derivada integral, nós já chegamos a abrir essas equaçõezinhas, as equações horárias do movimento, que o nome equação horária exatamente se dá porque elas dependem do tempo. Então, nós vamos ver, primeiramente, o movimento em uma dimensão, seja no eixo X, ou no eixo horizontal, ou no eixo vertical, no eixo Y. Contudo, de novo, o movimento, de forma simplista, ele não obrigatoriamente obedece apenas um eixo, mas eu posso ter também movimento em 2 eixos ou em 2 dimensões e até mesmo em movimentos em 3 dimensões. Para que a gente possa investigar os movimentos em 2 dimensões e em 3 dimensões, é necessário a gente conhecer um ente geométrico para conseguir descrever melhor esse movimento levando em conta essas dimensões. Esse ente geométrico na matemática é chamado de vetor. E aí, antes então de a gente ver o movimento em 2 dimensões, vocês verão a parte de introdução aos vetores. E aí, lá em álgebra linear, eu sei que vocês já viram acerca disso, produto escalar, produto vetorial. Vamos lembrar isso aqui? Vamos. E eu quero que vocês já deem uma olhada, então, lá nas aulas que vocês tiveram de álgebra linear, para rever a parte de vetores, porque a gente vai começar a fazer a soma de vetores, subtração de vetores e produto vetorial e produto escalar. E aí, com esses 3 conteúdos, nós encerramos a primeira etapa. E no dia 15 de setembro, nós faremos a primeira avaliação parcial desses 3 conteúdos. Terminada essa primeira etapa, nós vamos ingressar agora na segunda etapa da nossa disciplina. Quando eu falei para vocês que eu precisaria do vetor, uma vez que vocês saibam o que são vetores e para que servem, né, nós podemos agora aplicar esse conceito a movimento em 2 dimensões, em 3 dimensões e no movimento de projéteis. Esse movimento de projéteis é nada mais do que aquilo que vocês viram no ensino médio, do lançamento de uma bola, por exemplo, que não obrigatoriamente a bola só vai em um sentido no eixo Y, mas é aquela lançada também em direção ao eixo X. E aí, nessa situação, vocês vão ver o movimento bidimensional e movimento de projéteis, que também pode ser chamado de movimento balístico. Exatamente porque muito desse movimento é estudado digamos assim, pelo movimento de projéteis, como, por exemplo, bolas, ou projéteis, ou balas de canhão. Bom, aí existem diversos exemplos que vocês devem ter feito acerca disso, por isso que é chamado de movimento de projéteis. E aí nós encerramos a parte da cinemática. Só lembrando a vocês que nós temos a parte da cinemática que descreve o movimento dos corpos, mas não quer saber quem gera esse movimento. Então são apenas equações matemáticas que vão descrever como essa partícula se comporta hoje, amanhã e como ela se comportou anteriormente. E é por isso que essas equações são chamadas de equações determinísticas. Contudo, existe uma outra área da mecânica que está relacionada ou que está preocupada em saber por que inicia-se o movimento. Essa outra área é chamada de dinâmica. E é nela que nós vamos enxergar, com alguns outros olhos, aquelas leis do movimento que vocês aprenderam também anteriormente, que são as
leis de Newton, as 3 leis de Newton. Só relembrando a vocês, nós temos a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é a relação entre a aceleração de um objeto a partir do momento que ele tem uma força resultante atuando sobre ele. Ah, Val, eu lembro que é uma equaçãozinha, F igual a ma. Ok, mas a equação, ela apenas é uma forma matemática de descrever a lei. E a terceira lei, que é o do par ação e reação. A gente vai discutir sobre isso, ou vamos discutir sobre isso quando a gente vai ficar abordando esse tópico. E uma vez que vocês aprendem essas leis de Newton, nós vamos fazer diversas aplicações dessas leis. Como, por exemplo, a aplicação das leis de Newton em superfícies que não obrigatoriamente sejam perfeitamente polidas, mas que tenham uma interação entre as superfícies. Então, essa interação entre as superfícies você já conhece como sendo o atrito, que é um tipo de força não conservativa, que a gente vai falar sobre forças conservativas e não conservativas. Um outro exemplo das aplicações é o plano inclinado, que foi muito importante para a determinação da aceleração gravitacional, e outras aplicações, como, por exemplo, cordas e trações, que vocês na engenharia civil vão ver diversos exemplos dessas atuações de cordas e trações em outras disciplinas do curso. Professor, boa tarde. Tudo bem, não, professor Valber? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo tranquilo. Perdão aí pela demora. Deixa eu lhe perguntar, tem algum conteúdo mais primitivo referente ao ensino médio que é bom a gente dar uma olhadinha antes, fazer uma revisada para não se perder nos conteúdos que você vai dar? Ou... Não, né? Tudo só vai ser dado de início. Porque eu gosto de começar do início e resgatar da memória de vocês o que vocês sabem. Então pronto. Tá? Tudo bem, obrigado. Por exemplo, eu não vou começar já, digamos, assumindo que vocês sabem tudo. Embora, teoricamente, eu precise. Pronto, eu agradeço. Tá? Mas você vê que a gente vai evoluir os conteúdos acerca disso. É que eu perdi o comecinho. Não. Pode terminar, perdão. Eu perdi o comecinho. Essa disciplina você não faz que nem cálculo 1, né? Que tem no seu site, ou tu vai ter? Daqui a pouco a gente chega lá. Tudo bem. Tá? Só continuando aqui o que o Sabino estava falando. Então, pessoal, mas quem quiser já pegar os livros do ensino médio, dar aquela folheada antes da nossa aula, eu encorajo, tá bom? Você pega lá, hoje vai ser a aula de aplicações da lei de Newton. Vamos ver aqui o que é que o professor Valber vai dar. Embora vocês já vão ter acesso ao material do ensino superior. Bom, continuando. Então, nessa situação, ao terminar movimento bidimensional, lei de Newton e aplicações, nós faremos a segunda avaliação parcial da disciplina. E após isso, vocês vão fazer, então, vamos iniciar a terceira etapa da disciplina, que agora a gente vai entrar em outro enfoque. Foi vista a parte da mecânica, a gente foi vista a cinemática, as equações do movimento, e a dinâmica, aquilo que provoca o movimento. Uma vez que vocês vejam isso, nós vamos entrar em outra parte da física, onde nós podemos estudar esses fenômenos da mecânica, mas com outro enfoque, que é o enfoque da energia. E aí, portanto, nós vamos ver os conceitos de trabalho e energia, tá? Que são conceitos que furam um pouco o que a gente compreende do senso comum. Né? Por exemplo, o trabalho para a física só há sentido, ou só há trabalho de uma força, se essa força provocar um deslocamento da partícula. Se não provocar deslocamento, então isso significa que não houve trabalho. Tá? Então você pode até vir com essa brincadeira, você pode passar a tarde todinha no computador estudando e deu muito trabalho fazer aquela atividade, mas se aquele trabalho ali, daquela força, você não ficou levantando o seu computador para cima e para baixo, então você não realizou um trabalho dessa força. Embora eu sei que você gastou energia, entre aspas, para realizar trabalho, né, realizar aquela atividade em outra modalidade, em outra forma. A gente vai falar sobre isso. E aí, relação ao espaço. Qual é a posição dela que ela está em relação a um sistema referencial do espaço, onde essa partícula, então, vai ter uma determinada energia em potencial para realizar alguma coisa. E que realização de coisas são essa? Provavelmente uma movimentação. E aí, veremos também a conservação da energia.
Porque uma vez que vocês aprendem que existe energia cinética e energia potencial, existe outra modalidade de energia que é a soma delas, que vocês conhecem muito bem, que é chamada de energia mecânica, que aqui a gente está simplificando. Porque essa lei da conservação da energia, pessoal, para a física é uma lei fundamental. É uma lei que não envolve só, claro, energia cinética e energia potencial, mas outras modalidades de energia, e inclusive a conservação da energia, ela vai ser vista lá na Física 2, quando forem falar, como nós vamos falar das leis da termodinâmica, onde a primeira lei da termodinâmica está com base na lei da conservação da energia. E depois de ter visto tudo isso, nós vamos ver a parte de quantidade de movimento e impulso. E aí nós vamos encerrar, por enquanto, nossos conteúdos para a terceira avaliação parcial, que será nessas datas que estão aí representadas na tela. Eu espero que a gente chegue a essa terceira avaliação parcial, 17 de novembro, vocês já tenham sido aprovados, né, por média na disciplina, mas aqueles que não ficarem aprovados por média farão o exame final da disciplina no dia 1º de dezembro. Certo? Ei, professor, Só um instantinho, só para a gente encerrar. E esse aqui é o cronograma da nossa disciplina. Vou deixar na tela para vocês qualquer coisa me questionarem. Pode perguntar agora. você não vai falar sobre perda de carga, não? Perda de carga? Mas que tipo? Nos fluidos, para associar os ductos também na hidráulica. É porque você falou de mecânica, né? Força mecânica. Você não vai falar da perda de carga também, não? Não, não falo, porque isso daí seria um conteúdo para Física 2. Quando você fala exatamente da parte de dutos, você está falando do tráfego de fluidos. E a parte de fluidos é a Física 2. Certo? É tanto que lá na Certo, Física certo. 2 eu já abordo o seguinte. E aí, puxando um pouquinho já o que o Péricles já levantou. Normalmente, os nossos sistemas aqui, Péricles, eles são considerados sistemas com massa constante. Tá? Contudo, eu consigo ter sistemas que a massa seja variável. E aí, portanto, eu vou ter uma taxa de variação da massa em função do tempo, que é uma derivada. É a dm dt. E aí, no caso dessa do duto de perda de carga, seria a seguinte situação. Digamos que você tem um determinado volume de fluido passando por um determinado duto e que esse duto vai fazer uma ramificação. Certo? Teoricamente, se não houver nenhum vazamento, e se esses dutos forem simétricos, né, metade da carga, né, digamos assim, metade do fluido tem que ir para um lado, metade para outro. Contudo, se um desses dutos tiver um vazamento, parte do fluido vai sair pelo vazamento, mas o fluido total como um todo não se altera, só que parte vai ser perdido. E depois que ele passar da bifurcação, apenas parte do fluido vai para um canto, e no outro, como você disse, vai ter perda de fluido. Perda de carga, que significaria perda de matéria, menor matéria dentro do duto, menor matéria dentro do duto, menor pressão. E tendo menor pressão, menor escoamento. Então, em termos físicos, vocês furar um cano é basicamente isso. É você ter perda de carga, né? Porque você vai perder a quantidade de matéria, que, consequentemente, perde a gradiente de pressão dentro desse tubo e reduz o fluxo, porque é mais fácil a água escoar para aquele local de menor resistência, que é o fluido. É tanto que é interessante que aconteceu uma vez isso lá na casa dos meus pais. Minha mãe estava questionando a conta de água estava muito alta e tudo, e aí eu já peguei, vamos ver, onde é que tem algum vazamento. E aí eu saí fechando as gerais da casa de cada compartimento, até encontrar um local que tivesse o vazamento. E como é que eu sei que tem vazamento? Olha só, se eu tenho a geral, por exemplo, da cozinha, que foi o que aconteceu. Se eu fecho a geral da cozinha e abrir a torneira da cozinha, o que vocês acham que deve sair de lá? Se eu fechar a geral? Nada, porque você fechou a geral. Concorda? E se sair água? O que é que isso É porque diz? tem algum problema ali, tá com Tem vazamento. exato, para isso. Só isso. Então, eu saí fechando a geral dos compartimentos e vendo e abrindo as torneiras. Fui lá no banheiro, abri a torneira, não sai água. No chuveiro, não saiu água. Nenhum canto saiu água. Eu pensei, opa, aqui nessa parte da casa não tem vazamento. Quando eu cheguei na cozinha, que eu fechei a geral, que eu abri a torneira da cozinha, a água saiu. Com menor força, mas saiu. Aí, opa, então o vazamento está onde? Aqui na cozinha. Aí eu disse, mamãe, pode abrir o resto da casa todinho. Só deixa a geral da cozinha, né,
fechada e chame um bombeiro hidráulico para dizer onde é mais ou menos o vazamento. E aí, claro, depois eu descobri que era um canozinho que estava indo em direção à torneira da cozinha, que estava quebrado dentro, né, da parede, e ela estava até molhando no cantinho, que é um dos indicativos. Né? E aí, realmente, ele só foi consertar e pronto. Então, só para mostrar, como o Périx falou, né, na verdade, será só em Física 2 que você vai ver isso, tá bom, Périx? Eu não sei se era isso que você... Sim, sim. É basicamente isso também. Você até falou da excentricidade. É naquela questão dos ductos de água dentro da cidade, existe muita curva, existe muita subida e descida, e isso vai influenciar bastante nas bombas. Tanto é que tem mais de uma para dar força o suficiente para a água chegar em certos locais. E é basicamente isso mesmo. Exato. O professor Luiz Henrique vai trabalhar muito com vocês isso no projeto lá em saneamento, eu acho, Luiz. Ele vai fazer vocês trabalharem com isso e trabalhar com as bombas, porque existe também um fenômeno que acontece, que é o golpe de Ariete. Né? Porque Exatamente. na física vocês vão ver a teoria, que não existe, entre aspas, né, entre aspas, o golpe de Ariete, porque simplesmente a bomba tem a função de jogar água lá para cima. Só que quando eu desligo a bomba, existe toda a água que subiu, que ela vai descer para a direção à bomba, e é o golpe de Ariete. E na nossa modelagem, nós modelamos de forma simplista, Félix, isso não acontece. Ou a porta da bomba, ela tem uma resistência infinita. Portanto, não olha esse fenômeno. Certo? Bom, e é isso, pessoal. Da nossa disciplina, nós temos esses aspectos. Eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida acerca da explanação dos conteúdos que nós vamos ver e das datas propostas? Então, deixa eu só. Então, aqui, né? Gil 25. Então, 2, 3. Cada aula você vai passar uma atividade igual cálculo, né? Exatamente. E o sistema permanece? O seu portal, no caso? Permanece. Eu vou chegar exatamente lá. Só quero saber realmente, todo mundo está ciente aqui? Teve alguma dúvida no conteúdo e nas datas? Com o cronograma, não, professor. Tá tudo ok até agora. Certo. Renan, Sâmara, Letícia. Tudo certo, professor. Ótimo, ótimo. E aí vamos exatamente passar para outra parte. Como será as atividades? Pronto. Como vocês já sabem bem, eu vou só recapitular. Eu acho que o Renan... Renan, você fez alguma disciplina comigo, mas você fez presencial, não foi? Cálculo 1, professor. Pronto. Mas você não fez comigo no remoto, fez? Não, presencial. Ótimo. Então vou explicar para você como é que vai ser, como serão as atividades. A nossa disciplina sempre é no horário de 14 até 17h30. Mas eu divido a disciplina em diversos momentos. O primeiro momento, começando agora às 14 horas, é o nosso encontro virtual. No encontro virtual, Renan, nós discutimos sobre o assunto, algumas vezes, da aula anterior, e eu introduzo algumas vezes a aula dessa semana. Então, toda semana vocês terão aulas, tá, que serão passadas, e a gente vai discutir no outro momento sobre aqueles conteúdos. Ok? Então, esse encontro é em torno de 50 minutos, 1 hora, dependendo como for a nossa discussão, e logo depois vocês vão assistir a aula teórica, que é uma aula gravada. Seja uma aula minha, ou uma aula de um outro professor, normalmente eu pego aulas lá do Instituto da Unicamp, né, que eles são professores renomados, muito bons, e aí eu quero que vocês assistam essa aula, tá, como se vocês estivessem na aula tradicional. Uma vez que vocês assistiram a aula, vocês agora vão para estudar o texto. Qual é o texto? Algumas vezes um livro de física, seja o Resnick, seja o Alonso Sofim. E, por fim, vocês vão resolver os exercícios da lista. Tá? Então, essa é o cronograma de atividades que vocês têm que fazer na quarta-feira. Nós nos encontraremos 2 horas, vocês vão assistir a aula teórica, vocês vão estudar o texto e resolver os exercícios. Certo? Como é que será, então, essas atividades? Eu vou passar tanto no portal da UVA, quanto na minha plataforma de ensino. Certo? Deixa eu agora aqui colocar a plataforma de ensino. E aí, Renan, eu vou colocar aqui no chat. Você vai acessar essa página aqui. valberferreira.com.br. Bastante.
Não era essa. É esse mesmo, professor? alberferreira.com.br. Você está vendo já a minha tela? Sim. Pronto, é esse aqui. Você vai clicar em cursos. E em cursos, lá em cima tem uma palavra bem branquinha, bem fraquinha, chamada login. Você clica em login. Certo? E aí, como você ainda não tem cadastro, quem não tem cadastro, aqui só mesmo, acho que o Renan. Você vai em cadastrar-se. Você se cadastra, tá? Você coloca os seus dados, sua senha e tudo, e aí o sistema vai me avisar que você fez o cadastro. E aí eu vou te alocar a turma de Física 1. Para os outros, confiram agora lá no site, pessoal, porque eu já fiz a alocação de vocês. O Péricles, acho que o Sabino também eu fiz. Letícia, veja lá. E Sâmara, se você não fez Sâmara também, acho que você aloquei vocês. Dê uma olhada se vocês têm acesso ao curso de Física 1. Tá? Porque eu já disponibilizei. Acabei de olhar aqui, professor. Tem sim. Show. Então você já tem acesso ao curso, já tem até um videozinho para vocês assistirem hoje, que nós já vamos começar a nossa disciplina hoje. Então, Professor, eu coloquei lá, quando eu coloco para acessar o conteúdo, ele disse que eu não tenho acesso. É verdade, agora apareceu aqui pra mim também, ó. O mesmo que o dela. É, apareceu aqui pra mim. Você não possui o curso que tentou acessar. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Vejam aí, de novo, se dá certo. Tentem entrar e sair de novo do portal. Professor, me cadastrei. Certo, eu vou já. Deixa eu só resolver aqui com eles. Aqui, Renan, né? É Renan Bru, né? O seu e-mail? Renan Rocha, né? O nome? Isso, professor. O problema aqui continuou. Vou tentar mais uma vez. Professor, também tá do mesmo jeito. É engraçado, porque agora do Renan. Renan, tente aí, por favor. Faz. Mas aqui eu vou tentar de novo. Só um instante, tá bom, pessoal? O meu deu certo, professor. Pois é, só um instante. Samara, agora vai dar certo. Por favor, veja lá. Próximo é o Péricles, né? Vou dar uma olhada aqui. Não, Péricles, só um instantinho, ainda não atribuí, não. Ah, sim, tá bom. Pronto, Péricles, dê uma olhada lá. Quem mais está aqui no nosso... Eu, professor, Letícia, também não deu certo. Só um instantinho, Letícia. Pronto, show, professor. Deu certo agora. Eu acho que ele precisa, tipo... Não sei. Tem até uma aula lá, né? Já, é isso que eu vou dizer para vocês agora. O meu aqui, ele quase entra, professor, e aí quando ele aparece o íconezinho já de Física 1, ele volta no começo. Vou tentar mais uma vez. Não, é porque o que aconteceu? O seu, assim como dos demais, não estava associado à turma. Ele deixava você ver que tinha um curso, mas não associava à turma, sabe? Mas agora eu vou colocar que vai dar certo.
Agora vai dar certo. Podem olhar lá. Mas antes de olhar, vamos só terminar então aqui. Deu certo. Ótimo, show. Então, só para falar então como será a rotina. Então, vocês sabem que toda semana vocês vão ter uma lista de exercícios. Deixa eu voltar à apresentação. Então, normalmente, como será? A frequência se dá exatamente para vocês lá nas aulas. Ao final de você assistir a aula, tem um botãozinho lá embaixo para você marcar a aula como assistida. Você marca aquele botão e aí passa para a próxima aula ou encerra a aula daquela semana. Eu quero que vocês sempre marquem aquele botão para que eu possa saber qual é o percentual de aulas que vocês assistiram. Bom? E outra coisa, toda semana haverá uma lista de exercícios. Bom, pessoal? Então, Renan, então essa semana você já tem um vídeo liberado lá, aliás, vários vídeos, tá bom? Da parte de medições e sistema de unidades. Então, vocês já vão começar essa semana a assistir esses vídeos e realizar os exercícios da lista. Vocês têm até a próxima quarta-feira para me entregar as listas dentro da plataforma. Tá? Dentro da plataforma tem um botãozinho lá que você pode colocar só o PDF das suas listas. Ele não aceita arquivo no Word. E evitem mandar as fotos, JPG ou TIFF. Mandem em formato PDF mesmo. Tá bom? E aí vocês têm até a outra semana para entregar. Então, por exemplo, essa semana eu já liberei lá no sistema a aula de sistema de unidades, né, e medidas. E já liberei a lista de exercícios. Então, até quarta-feira que vem, vocês têm que enviar essa lista lá no sistema. Quarta-feira que vem, então, nós vamos nos reunir para eu tirar as dúvidas de vocês acerca do conteúdo passado. Certo? E assim vai o nosso esquema. Tá bom? Essas listas de exercício, a nota de vocês, ela é composta da seguinte forma. A lista de exercício vale até 3 pontos, a nota da primeira P. O trabalho que eu vou passar para vocês vale 3 pontos também. E a prova escrita vale 4 pontos. Somando todo mundo, nota 10 quem fizer todas as atividades e responder a prova escrita de forma correta. Tá? Sempre eu passarei os trabalhos na mesma semana que nós vamos ter as provas escritas. Tá bom? No dia 15, de acordo com aquele calendário. Tá certo? E lá no sistema da UVA, eu já coloquei até mesmo a meta da disciplina e esse cronograma que eu falei para vocês, que também está lá disponível para vocês verem as datas e tudo direitinho. E sempre nossos encontros serão nas quartas-feiras, às 2 da tarde, entre 2 e 3, pessoal. Tá bom? Vamos manter esse acordo desse horário, para a gente nunca deixar passar por muito tempo. Tá bom? Sempre começar 2 horas para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tradução textual vai ser aquele mesmo esquema, né? Explicar o conteúdo e tal, direitinho. Vai depender exatamente de cada etapa. Tá? Pode ser que eu passe um artigo para vocês lerem e fazerem a atividade. Isso vai depender muito do andamento da disciplina. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não. Então, tranquilo. Eu vou colocar no chat de novo o meu e-mail, valber_ferreira@uva.net.br. Eu sugiro, pessoal, vocês criarem um grupo do WhatsApp agora. Nós vamos ter uma dificuldade enorme esse semestre, pois nós não temos monitor da disciplina. Por que pareça, ninguém se inscreveu para as monitorias, nem da disciplina de física, nem da de cálculo, nesse semestre, e, portanto, estarão vocês e eu apenas nas nossas disciplinas. E como é que funciona a monitoria? Que a gente eu, pelo menos, não fiquei sabendo, não entendi até agora como é que funciona. Rapaz, normalmente o monitor entra em contato com vocês, por isso que eu estou querendo que vocês criem o monitor com a gente eu entendo, eu quero dizer assim... para mim, antes do encerramento do semestre, há uma edital de monitoria. E aí os alunos que têm interesse em participar da monitoria entram em contato com o professor e perguntam, né, se ele vai abrir vaga e tudo. Entendi. E aí é assim, só... Mas aí ganha crédito a complementar, uma coisa assim? Exatamente. Você ganha atividade complementar, cara. Atividade complementar, né? Horário.
Exatamente. Então é interessante para vocês já procurarem, se vocês quiserem fazer monitoria esse semestre, né, para as disciplinas. É porque eu estava pensando que se tem esses horários complementares, eu gostei muito da disciplina de cálculo 1. Achei bem legal, bem tranquilo de fazer. Então, se vai dar alguma coisa a mais, se tem como ajuda de alguma forma meu procedimento acadêmico, da próxima vez eu ia atrás de fazer. Então, pronto, pois já esteja convidado aí para quando sair o edital, já pode ver os que você candidatar. Inclusive, se você até já quiser, depois inscreva para mim, porque aí você pode entrar, se você quiser entrar como voluntário, porque a turma de cálculo 1 vai entrar agora, né? São novos alunos. A gente pode conversar isso. É porque, na verdade, seria para o próximo semestre, entendeu? Na verdade, esse está até mais puxado para mim. Tô morando só em casa agora, e aí tá ficando muita coisa para uma pessoa só. Mas eu tenho um interesse, entendeu? Tudo interesse bem, então. Nós vamos conversando aí ao longo do semestre. Como disse a Sâmara, né? Só somos nós, Deus e para quem acredita, nos santos, né? A nossa disciplina. Mas vai dar tudo certo, dá certo. A Sâmara já criou até aí, ó, o grupo do WhatsApp, pessoal. Bom? Daí qualquer coisa, vocês podem me escrever por e-mail, tiver dúvida, que aí a gente retira essas dúvidas na medida do possível, tá bom? Eu espero que esse semestre seja bem menos atribulado do que o semestre anterior, né, e que a gente consiga andar bem com a nossa disciplina, certo? Como vocês sabem, pessoal, eu sou bem tranquilo, tá? Eu sou bem tranquilo, mas ao mesmo tempo eu pego muito o pé dos alunos quando eu vejo que eles estão querendo burlar o sistema. Então, cuidado, pessoal. Nós somos professores, nós somos alunos também, então nós sabemos também como burlar o sistema. Então nós sabemos como funciona, principalmente na parte do ensino remoto, como é fácil você pegar a lista de exercício do amigo e fazer um upload da lista dele por você, do seu nome, pegar a prova do amigo e resolver. Pessoal, isso aí é a cabeça de vocês, tá? Lembrem bem do tipo de profissional que vocês vão sair se vocês fizerem essas artimanhas, tá? Mas nós sabemos, mas eu deixo a carta de vocês, principalmente por conta dessa modalidade remota. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Não, nenhuma. O senhor ainda tem mais alguma coisa a dizer? Não, né? Não, só para dizer que a aula já está liberada lá no sistema. Já podem assistir. Não, eu já tô com o sistema aberto e indo lá assistir. Eu só queria comentar uma coisa. Esse site o senhor criou antes do EAD ou ele já existia? Ele já existia em outra versão. Outra versão, né? Foi, porque eu usava só a do Google mesmo, que só tinha 100 megabytes de espaço e tudo. Entendi. Com a pandemia, eu vi que eu precisaria de mais espaço, aí eu contratei o serviço de hospedagem. Mas o intuito dele é só para o senhor mesmo dar as suas próprias aulas ou você tem interesse em tornar ele maior? Assim? Não, eu tenho interesse em torná-lo maior. Porque assim, eu gosto muito, eu acho muito massa. Tipo assim, quando eu queria que se o senhor pudesse dar o cálculo 2 também, ia ser muito bom, mas eu imagino que também não é assim. Porque esse sistema eu acho muito legal. A gente assiste, como eu já comentei no semestre passado, a gente assiste as aulas, faz os exercícios, tem a semana toda para fazer, faz o nosso tempo, e aí tem um dia para tirar as dúvidas. E eu queria só falar para o senhor, só propor que o senhor podia, para disseminar mais o seu site e tornar ele maior, conversar aos poucos com um outro professor que compartilhe dessa mesma ideia que o senhor tenha, já que a maioria deles também tem aulas gravadas, só que postadas em drives, para utilizar também o site, entendeu? Por mais que não seja assim, fixado para sempre, pelo menos vai trazer muito mais pessoas para estar rodando no site. Uhum. Ele vai acabar rodando bastante, vai ter muita gente. Não sei se é isso que o senhor já faz, entendeu? Mas se acabasse fazendo e um outro professor que me dá aula também pegasse o mesmo sistema, eu ia gostar muito. Rapaz, até eu tento, né? O problema é você convencer a outra parte. Você acha que os professores não têm interesse, não? Porque assim, ficaria tão mais fácil para ele. Tão mais, assim, ficaria tão mais fácil, porque assim, os professores às vezes aparecem, olha, eu vou ter um compromisso hoje. Aí, se tem esse sistema, não, professor, tudo bem, você solta a aula que o senhor já fez no último semestre, e aí a gente assiste a aula e depois só faz tirar as dúvidas semana que vem. E, sei lá, para eles é tão... E vocês vão ver... Seria tão mais simples. Pois é, e vocês vão ver, Sabino, que tem muita aula aqui, que vocês vão ver 3 vídeos, mas uma é aula que ela normalmente ou eu gravei ou peguei nome de alguém, uma resolução de exercício e outra do encontro passado. É encontro do semestre passado, que é interessante, porque eu discuto com o pessoal do semestre passado e eu ainda vou ter encontro com vocês. Exatamente. Aí eu mais então, ainda o meu leque. Tipo assim, a gente acaba tendo aula 2 vezes. A gente tem a aula mesmo para aprender o conteúdo, e aí a gente tira a dúvida se não tiver entendido daquela forma. Então a gente, tipo, está compensando muito, pessoal, mas tudo bem, que nada talvez não substitua o presencial,
mas pelo menos para mim é uma maneira bem mais eficiente de desenvolver. Se os outros professores adotassem e ajudar o senhor que ia disseminar ainda mais o site, poderia ficar até como um site auxiliar da UVA, que não funciona tão bem, o seu funciona muito melhor, e a gente ficaria com eficácia melhor. Porque, por exemplo, qual é o problema que a gente está tendo hoje em dia com quem usa EAD? É porque tem que cuidar de alguém, ou então tem criança pequena em casa, atrapalha. Com os vídeos gravados, disponibilizados sempre, com a facilidade que o seu site proporciona, ora, ia deslanchar, ia tirar boa parte das dificuldades que aparecem hoje. Mas não sei, né? Se os professores não... É difícil. Para você ter uma ideia, Sabino, eu não consigo convencer nem dentro de casa a esposa, que a esposa é professora. Eu disse para ela, olha, eu tô com isso, aquilo. Eu não convenço nem ela, consigo convencer mais os outros, cara. Quais são os motivos, professor? Tem algum assim, motivo que ele fixe? Porque é o seguinte, primeiro você tem que estar, como é que eu vou dizer, receptivo à ideia. Entendi. Não, se verdade. Se você não está receptivo à ideia, ele já baixa a cara na sua porta, como aconteceu várias vezes comigo. Aí eu já percebi isso, aí quer saber da coisa? Não vou deixar. Porque todo mundo está pensando, e é claro, todo mundo está pensando que próximo semestre nós voltaremos presencial. Entendi. E, na minha visão, como pessoa que já trabalha com ensino à distância, trabalho com isso há um tempo, esse ensino não veio para substituir. Ele veio para ficar e ser complementar às nossas atividades. Era isso que eu já ia comentar. Ia ser tão... Mesmo que voltasse semestre que vem, tipo, a gente assistiu lá na aula, beleza. Ou então a gente perdeu uma aula, ou então a gente não entendeu o que é reassistir, porque não é como era no ensino médio. No ensino médio eu vivia faltando, chegava em casa, tinha 3, 4 professores dando o mesmo conteúdo de maneira diferente, ensinando de maneira diferente a mesma coisa, porque era muito difundido, tinha muita coisa. Na universidade não tem nada disso. É muito difícil você achar um professor, e é como o senhor falou presencialmente. Às vezes você acha e nem pode confiar naquela pessoa que está falando, porque você não sabe qual é a formação dela, não sabe o que ela está fazendo. Então eu acho que ficar até para depois, o presencial mesmo me ajudar bastante. Não, e vai, é tanto que eu já projeto. Por exemplo, eu não vou deletar meus vídeos do site, e na verdade eu vou deixar como material complementar de estudos. Todos os alunos que fizerem no presencial comigo, vocês farão Física 2 comigo, no presencial, vocês vão ter acesso ao sistema do Física 2 também online. Porque tem muita coisa que foi vista aqui, muito exercício, que eu não vou conseguir abordar no presencial. Ah, é? Entendeu? Aí eu vou deixar disponível. Aí o cara faltou minha aula, seja porque por exemplo, alguns de vocês vão tirar carteira de motorista. Né? E o horário é contado. E alguns de vocês, não, eu vou faltar um pouquinho no Valber, falta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder tirar isso. E aí, em vez de você, nessa situação, perder totalmente o conteúdo, porque o problema nas minhas disciplinas, pessoal, não é só a falta, é o conteúdo. E é muito. Cada aula de semana a gente já percebe que é bem densa. E aí, exatamente. Aí nessa situação, aqui já são 3 horas de aula. Aí é preferível o quê? Não, cara, tem acesso ao conteúdo. Você pode ter a falta, mas acesso ao conteúdo ainda continua. Então eu vou continuar. Mas como ele disse, sabe? O problema é só que os outros sejam convencidos disso. Eu não tenho nenhum problema se o professor chegar para mim. Mas é só convencer. Exatamente. Eu até mostro para ele como fazer e tudo. Deixa a professor até independente. Mas precisa a outra parte dele. Bom, Samara, realmente, Samara, vamos nos esforçar, né, para que... Não, acho que vocês vão sair reprovados não se vocês manterem esse ritmo de estudo. O problema é não manter o ritmo. Achar que pode deixar para lá, que vai acumular muita matéria. Pessoal. Física 1 é muita matéria. E Física 2 mais ainda, para dar em 60 horas. Portanto, não deixe acumular. Certo? Então é isso, pessoal. Letícia, tudo tranquilo também? Tudo, professor. Pericles? Tudo ok. Ótimo. Samara deve estar tranquilo também. E Renan? Tranquilo, professor. Ótimo, pessoal. Então é isso. Então já está disponível lá no sistema, tá? A aula dessa semana. Por favor, Samara, você pode mandar esse linkzinho lá no sistema da UVA, aquele sistema lá, para que o pessoal entre no chat, para que a comunicação seja mais intensa entre vocês? Pode ser? Onde é que coloca? Não, como se você fosse me escrever uma mensagem lá no sistema da UVA. É só responder o que ele mandou mais cedo do link, aí vai ficar lá salvo. E aí eu pego, copio e boto uma nova mensagem para todo mundo receber. Aí todo mundo vai ingressando no... Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação.